Oi família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou contar aqui um pouco da minha história para vocês, né? Um pouco aí do que hoje eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por ter passado por tudo isso, independente de tudo, independente da dificuldade, independente do sofrimento que eu passei, independente da dor que eu senti. Mas hoje eu só tenho a agradecer a Deus, porque hoje eu me tornei a pessoa que sou hoje devido a tudo isso, né? Tudo serviu de aprendizado, tudo serviu de ensinamento, tudo serviu para me tornar uma pessoa melhor e serviu para mim se tornar uma pessoa mais forte como eu sou hoje, né? Eu tô assim já, pessoal, há um tempo querendo fazer esse vídeo assim, com essa vontade, sabe? É um vídeo muito difícil, muito delicado para mim contar, mas eu tô com um desejo tão grande no meu coração, eu tenho certeza que esse desejo é porque esse vídeo vai servir para você que está me assistindo, para lhe motivar, para lhe ajudar a enfrentar alguma dificuldade, algum sofrimento que você está enfrentando e para mostrar para vocês, através do meu testemunho, que Deus, ele é maravilhoso e ele está com nós a todo momento. Por mais que a gente ache que está difícil, por mais que a gente, nos nossos olhos assim, a gente pense que não vai conseguir, por mais que a gente veja a dificuldade, o sofrimento e a gente tente entender o que está acontecendo e a gente não consegue ver, mas é como diz uma música do Leandro Borges, né? O futuro sempre explica o que no passado fez. Só basta confiar no que Deus faz que vai ficar tudo bem, tá, pessoal? Vai ficar tudo bem. Então, o futuro vai explicar o porquê desse sofrimento que você está passando hoje. E eu digo isso, pessoal, porque eu enfrentei um sofrimento, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Já vou dar um resumo assim geral. Eu peço que se eu me enganchar nas palavras aí, se eu me emocionar, se eu ficar meio assim, me perdoem, né? Tudo que eu vou falar aqui, pessoal, foi o que aconteceu comigo, foi o que eu enfrentei e foram momentos difíceis, né? Assim, foi um momento assim que a minha mãe expulsou eu e o meu irmão de casa, né? Os meus irmãos praticamente todos, né? Mas nesse dia, eu vou explicar aqui que foi nesse dia só foi eu e o mais velho, tá? E o meu irmão mais velho, que eram os dois que estavam lá no dia que aconteceu. No dia que aconteceu. Mas aí, pessoal, eu quero pedir assim que evitem os julgamentos, tá, pessoal? Não julguem. Quem são? Estou aqui com o paninho para limpar o suor que dá um calor aqui e o ventilador tá cavando. Eu acabei de chegar do trabalho, o ventilador tá ali com a abanico de olho, eles estão dormindo, eu trabalhei a noite toda, então me desculpa aí, o rostinho assim, meio inchado, meio com sono, se eu tô diferente aí, é porque eu trabalhei a noite inteira, mas eu vim com a vontade de gravar esse vídeo já faz uns dias, pessoal, que eu tô com essa vontade. Aí eu decidi gravar hoje, assim, de manhã, aproveitar que eles estão dormindo, eu fico mais assim, à vontade para falar, né, um pouco. Mas, voltando aqui ao assunto, eu quero pedir a vocês, pessoal, que, assim, evitem o julgamento, tá bom? Porque uma vez eu cheguei a tocar nesse assunto da minha infância e muita gente começou a julgar a minha mãe, começou a falar coisas, dizer coisas assim que não foi do meu agrado e tenho certeza que não é do agrado de Deus, com certeza. Deus não quer que a gente julgue ninguém, independente dos erros, independente das coisas que a gente faz, independente dos momentos, né, que a gente, às vezes, a gente somos ser humano, né, gente, e a gente estamos propícios a errar e é, temos que perdoar o erro das pessoas e aprender assim a perdoar e a lidar, né, com essas coisas, e é o que eu tenho no meu coração. Eu estou tranquilo, então tudo se fez necessário, tá, pessoal? Tudo que eu passei, tudo que eu vou contar aqui se fez necessário na minha vida. Eu agradeço muito, muito a Deus por tudo. Embora antes eu ficava sem entender, ficava perguntando por que eu estava passando por tudo aquilo, mas hoje eu entendo, né? Como uma música do Leandro Borges fala, né? O futuro sempre explica o que o passado fez, né? Então, se no passado a gente está sofrendo, o futuro vai explicar. No futuro a gente vai entender o porquê que a gente está sofrendo. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou contar hoje, pessoal, um resumo rápido assim da minha infância
E o que veio assim a levar a minha mãe assim a expulsar os filhos de casa. Eu tenho certeza que não foi o que aconteceu no momento, foi de muito sofrimento, de muita batalha que ela vem enfrentando, né, sozinha para criar 4 filhos. A minha mãe, gente, ela é uma guerreira. Eu admiro muito ela, muito, muito mesmo. Independente de tudo, gente, independente do tudo que aconteceu, a minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa, uma guerreira que sempre, sempre lutou, fez de tudo. Isso eu reconheço e muito, tá, gente? Muito, muito mesmo. Eu não queria que tivesse acontecido o que aconteceu, da forma que aconteceu, mas foi o que me deixou triste e o que me fez sofrer uma vida inteira. Mas a minha mãe, gente, ela é muito trabalhadeira. Ela criou 4 filhos sozinha. 4 filhos sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda de pai, sem a ajuda de ninguém. A gente era 4 filhos homens e uma mulher que foi criada com a minha avó. Mas a minha mãe, ela sempre lutou muito, muito, muito para criar os filhos. Ela sempre ensinou os filhos o que era certo e o que era errado, e ensinou a gente a trabalhar para ajudar dentro de casa. Disso eu não tenho o que reclamar, gente. A minha mãe, ela ensinou a gente a trabalhar para nos manter, para ter o sustento da casa, né? A minha mãe, eu digo assim, ela trabalhou sozinha para sustentar os filhos, não foi sozinha assim, porque desde que a gente começou a andar, a falar, a gente já ia trabalhar. Ela já colocava a gente para trabalhar, já dizia que era para trabalhar, para fazer, que era para se sustentar. E assim, disso eu não tenho que reclamar não, gente. Eu nunca reclamei de trabalho. Eu agradeço a Deus por minha mãe ter ensinado a gente a trabalhar pra gente não, pra gente ser quem a gente é hoje, trabalhador, né? Mas não foi de uma forma correta, não foi de uma forma certa. A gente colocar uma criança para trabalhar é uma coisa, para ajudar é uma coisa. Não mas a gente colocar para trabalhar, para ter uma responsabilidade desde pequeno, aí já é outra. Aí é um dos erros que eu vi assim na criação da minha mãe, né? Que desde pequeno a gente foi trabalhando, mas depois a gente veio percebendo essas coisas. Alguns erros, porque a minha mãe, ela ensinou sempre com a gente o que era certo e o que era errado, e a gente foi crescendo, né? E foi aprendendo, e o que era errado, a gente ia contestando, a gente ia contestando, e a gente estava errado. A minha mãe falava que a gente estava errado, porque a gente estava dentro da casa dela, e não era do jeito que a gente queria, era do jeito que ela queria. E nisso, vários erros, pessoal, que eu não vou aqui comentar, eu não vou citar, eu posso citar alguns para vocês entenderem aí mais ou menos, mas são erros que todo mundo a gente é ser humano, né, e a gente erra, né, pessoal? Mas dos erros era esse, né, que a gente tinha que trabalhar, que eu acho errado, né? Assim, a gente colocar um adolescente, nem criança, um adolescente, o que eu acho, para ajudar é uma coisa, ajudar e ensinar ele que é preciso ajudar, preciso trabalhar para ensinar ele a trabalhar. Mas colocar como uma obrigação ali de não ter que trabalhar para comer, se você não trabalhar, você não come. Era assim que a minha mãe falava, tá, pessoal? Se não trabalhar, não come, tá dentro da minha casa, tá dentro do meu teto, tem que trabalhar, que é para ter o sustento, que é para... E isso eu achava errado, porque a gente achava errado porque era mãe, né? Botou no mundo, então a responsabilidade era dela, né? A gente ia ajudar é uma coisa, mas a gente ter a responsabilidade de ter que se manter e sustentar os outros irmãos, isso aí eu achava errado. Aí, mas independente, né? Começou a assim, a gente, cada um é filho de um pai, a gente, um tempo era padrasto, um tempo era um, outro tempo era outro padrasto, e nisso a gente também se sentia mal também, né? A gente via erros. Aí nisso, pessoal, a gente trabalhando, depois a gente necessitava das coisas, a minha mãe não comprava, às vezes ela fazia outras coisas com dinheiro. Lembrando, pessoal, que não era fácil, a gente entendia que as coisas eram muito difíceis, era tudo muito difícil, o dinheiro não era muito, tá, gente? A gente ia vender os cofres, voltava, mas não era esse dinheiro todo, a gente sabia que as dificuldades e tudo, e a falta de dinheiro, a falta das coisas
era normal, era de acontecer mesmo, mas a gente ficava triste e aborrecido quando via que às vezes usava um dinheiro para outra coisa e não usava para o que estava precisando, né? A gente ficava, poxa, isso tá errado. A gente ficando rapaz e vendo as coisas, né? A gente ficando adolescente, precisando das coisas e um exemplo, às vezes a gente não tinha o que comer, comia, trabalhava e comia 40 puro, cuscuz, não tinha mistura. Aí às vezes quando chegava assim um conhecido, um namorado assim da minha mãe, tinha um banquete. Aí a gente olhava assim, poxa, tá errado, a gente trabalha tanto, não tem. Meus irmãos, assim, adolescente é rapaz, né? Mas a gente não podia dizer nada. A gente tava na casa da minha mãe, mas era alguns erros que eu e os meus irmãos viam e se chateavam. E, assim, a gente quando vê algo errado, a minha mãe esqueceu que ela estava criando ali 4 homens e estava criando ali 4 homens, ensinando o que era certo e o que era errado. E a gente, uma hora ou outra, ia ver o que estava certo e o que estava errado. Quando é criança, não. Quando a criança trabalha ali tudo, é do jeito que quer, a gente pensa que está certo, mas depois quando a pessoa começa a crescer, começa a ver, né? Mas a gente precisava das coisas, não tinha, a gente começava, quando saía, via que a minha mãe não usava, a gente tirava dinheiro para comprar assim, uma sandália que a gente estava precisando, cortar um cabelo. Nisso a minha mãe foi se chateando, ficava com raiva, ficava falando, ficava brigando. E nisso começou aquelas brigas e a gente às vezes saía para vender os cofres, e chegava tarde, a gente apanhava porque chegava tarde, a gente com medo de voltar com os cofres, quando voltava com os cofres, era umas bolinhas tipo dessa assim, tá? Os cofres que eu falo, uns bichinhos assim de gesso, artesanato, às vezes a gente ia vender, aí chegava tarde, aí minha mãe brigava, a gente apanhava. Se chegasse mais cedo com os cofres também, minha mãe brigava. Se quebrasse, a minha mãe também brigava com a gente, e às vezes quebrava. A gente ficava triste, a gente se esforçava o máximo e tudo para trabalhar, né, para fazer tudo certinho, mas aí foi alguns erros assim, sabe, que eu vi na criação da minha mãe que eu fico muito triste de saber e que foram assim dificultando a convivência dos filhos com ela e a gente começava a sair, vender as coisas, tirava dinheiro, aí chegou um certo tempo que a minha mãe não quis deixar a gente mais sair para vender os cofres e ela começou a brigar com a gente, a falar, escondia as comidas que tinha. Teve um dia que a gente ficou, eu e meu outro irmão, dos meus irmãos tinha vindo para Maceió fazer uma coisa que a minha mãe tinha pedido e ele ficou. Aí ele ficou ajudando a minha tia que vendendo água em Maceió. E isso a gente tava em Japaratinga. A gente sempre morou aqui em Maceió, mas a minha mãe se mudou para Japaratinga, a gente ficou morando lá em Japaratinga quando aconteceu nesse caso. Meu irmão mais novo, não sempre era o mais novo, ainda também não entendia as coisas, era a pegada a minha mãe, saía sempre com ela. A minha mãe deixou eu e meu irmão mais velho em casa sem nada para comer, escondeu as comidas, não deixou a gente mais vender e escondeu as comidas todas. E foi uns momentos muito difíceis assim, tá, gente, da minha vida, assim, porque às vezes eu ficava perguntando, poxa, meu Deus, a gente é só criança, a gente é só. A gente contestava as coisas erradas e a minha mãe ficava dizendo, tá dentro da minha casa, aqui a casa é minha, você tem que fazer o que eu quero, não é o que você quer, vocês querem fazer o que você quer comer da minha boia, tem que trabalhar, quer. E a gente não reclamava de trabalhar. Nunca reclamava, a gente sempre trabalhava, só que a gente via as coisas erradas e ficava triste, né? E eu ficava sonhando assim, sabe? Eu ficava sonhando tipo, um dia crescer, isso é criança. Eu ficava pensando em crescer, trabalhar, em trabalhar em outro lugar, ajudar minha mãe e tudo. Mas minha mãe nunca quis que a gente trabalhasse para outra pessoa, para ninguém, só para dentro de casa, só para vender os cofres. Até o meu irmão também queria arrumar trabalho, já mais velho. Isso é outras histórias muito longas, né? Eu estou assim dando um resumo aqui, tá? Do que aconteceu e dos momentos assim que foi algo que eu ouvi da minha mãe, que eu vou falar daqui a pouco, que me deixou muito triste, muito, muito, muito triste mesmo. Foi algo que eu nunca imaginei que eu fosse ouvir assim de uma pessoa que
da boca da, da minha mãe, né? Que é uma pessoa que eu sempre admirei, sempre confiei, sempre é uma pessoa assim que a gente tem mais assim apego, mais amor, né? Que a gente diz, não, pô, Deus me deu uma mãe e a minha mãe vai cuidar de mim e vai me dar todo o amor do mundo. E a gente ouvir palavras duras de uma pessoa, da pessoa que a gente mais ama nesse mundo, é muito triste. Mas aí a gente tinha acontecido as coisas erradas, a minha mãe falava, não deixou a gente mais vender os cofres, a gente ficou um dia todinho de fome, já passava fome, nesse dia foi pior ainda, né? É, nesse dia foi pior ainda, porque a minha mãe saiu, escondeu todas as comidas e a gente ficou o dia todinho com fome em casa e no sítio, né? A gente ficava fazendo, procurando limão, eu lembro que eu fiquei procurando limão para fazer suco, ficava tomando suco de limão lá o dia todinho para passar a fome, né? Amenizar a fome. E eu e meu irmão em casa, né? Eu e meu irmão em casa. A gente passou muita dificuldade assim nesse dia. Nesse dia acho que foi um dos piores, acho que foi um dos piores dias que eu mais passei fome na vida. Né? Mas Deus é tão bom que nesse dia, quando foi chegando assim, né, rapaz, 4 e pouca da tarde, umas 5 horas, já escurecendo já tava. Deus é tão bom que passou um rapaz e parou para comprar o cofre. Parou para comprar um cofre que a gente colocava assim na porta, né? Sabia que tinha uns cofres para vender. Aí comprou R$ 10 do cofrezinho 2. Aí o meu irmão ficou tão alegre. A gente foi pra rua, né? Que era no sítio, a gente foi pra rua comprar, comprou pão, comprou salame, comprou cuscuz para comer. A gente comeu nesse dia, a gente chega veio com fome, comendo os pão e alegre. Aí quando a minha mãe chegou, ela ficou, tá aí, né, comendo da minha boia, tá aí, comendo da minha comida, não sei o que. Falando, gente, assim, que a gente ficava muito triste, né? Porque a gente, tipo assim, era nossa mãe, né? E era algo que não devia falar, assim, a gente sempre trabalhou, sempre quis ajudar, sempre buscou fazer o melhor e ver as coisas erradas e a gente não testar. Só sei que as coisas foi ficando cada vez mais difícil, gente. A convivência ficando cada vez mais difícil. E a minha mãe começou a xingar a gente, né? A colocar, insinuar pra gente ir embora. Começou a mandar indiretas, assim, dizendo, é, pedindo pra gente ir embora da casa. Teve um dia que a gente tava comendo cuscuz, a gente comprou uma fuba. Até desse dia mesmo, desse outro dia que a gente tinha comprado o cuscuz e tinha comprado a, a, o salame, o pão e o ovo, né? Aí a gente tava comendo no outro dia, tinha ficado só uma fuba pra gente fazer. Aí o meu irmão cozinhou, fez um 40, acho que vocês já viram, mostrando aqui no canal, um 40 mexido. Aí o meu mexeu e a gente ficou comendo. Aí quando a minha mãe chegou de tarde, ela tem que vender os cofres, mas mesmo ela não estava deixando mais eu e o meu irmão sair para vender, porque dizendo, eu não vou deixar mais, porque tira dinheiro, não sei o que, aí não deixou a gente mais, a gente ficava o dia todinho lá, sem ter o que fazer, e eu de menor, né, gente? Nessa idade aí eu tinha 13 anos. Aí nesse dia aqui, quando a minha mãe chegou, a gente já outra vez, né? A gente tinha cozinhado, foi feito um 40, tava comendo. Aí a minha mãe chegou, já tá comendo da minha boia, né? Já tá aí comendo. Isso aí é da minha boia, você não merece não. Foi palavras muito duras. Que assim, eu fiquei triste, eu tava comendo na mão do meu irmão e de repente assim, eu não vou dizer assim, pessoal, que a gente era santo, tá bom? Não vou dizer assim que a gente era santo, que a gente não respondia, a gente respondia, porque a gente via que as coisas estavam erradas e a gente respondia, mas como a minha mãe falava, né, a gente estava dentro da casa dela, tinha que ser tudo do jeito que ela queria, a gente não podia falar nada, se a gente visse algum erro, a gente não podia falar nada, porque a gente estava dentro da casa da minha mãe e era algo que a gente não aceitava de ver os erros e ficar, às vezes, ficar calado, a gente respondia. Como todos os adolescentes respondem,
falar mais, mas a gente nunca chegou assim a mexer com nada de errado, a fazer nada de errado, a entrar, a usar droga, a beber, a bater na minha mãe, falar coisa que a minha mãe jamais falar palavrão com ela, jamais, nunca. A gente só, quando achava que era errado, e respondia assim as coisas que a gente achava que tinha que responder. Tava errado de responder? Tava, né? Mas, vocês sabem, todos os jovens, todos os adolescentes respondem, principalmente passando por um momento desse. Mas eu chorava, gente, eu chorava, eu me sentia tão triste de estar passando tudo aquilo, de saber que, poxa, eu não tenho pai, meu pai eu não conheço meu pai, gente, eu não conheci. Meu pai já vinha de um casamento, que a minha mãe teve um caso com ele, assim disse minha falecida avó, e eu acredito nela, já veio de um casamento e tiveram assim, minha mãe teve relação com meu pai e me gerou, e ela teve que ir embora daqui de Maceió para Goiânia, que foi por isso que eu nasci em Goiânia, Pernambuco, não, da minha bisavó mora, e eu nasci lá. Então fez todo sentido o que a minha bisavó falou, né? Que eu nasci em Goiânia devido a isso, que a esposa do meu pai estava para conhecer. Isso aí foi uma história, tá, gente? É outra história aí, que isso aí cabe a ela, né? Eu estou falando aqui porque é a minha história, então, se independente se a minha mãe vai gostar do que eu estou falando aqui, foi o que eu passei, a minha história, então eu estou compartilhando com vocês para ajudar, tá, gente? Então, lembrando, mais uma vez, são erros que todo ser humano está propício a errar, mas que a gente não pode julgar, né? Então, peraí, filho. Fica aí, mas depois quando eu chamo, viu? A gente tá propício a errar, né, gente? Então é ser humano. Então não tô pra julgar a minha mãe, só tô pra agradecer a ela por ela ter me dado a vida e por tudo mais, a parte que a minha mãe pediu pra gente ir embora. No dia que eu tava comendo esse cuscuz, gente, a minha mãe chegou e ela tá comendo a minha boia, volta no assunto, né? Ela falou, tá comendo a minha boia, aí eu dizendo que era bom que eu me engasgasse e morresse. Minha mãe tava de um jeito, gente, que nem eu mesmo não tava reconhecendo, viu? Assim, creio que pelas dificuldades que ela passou na vida, né? Pelo sofrimento, pelas tristezas, por ter criado os filhos sozinha, mas a gente, pessoal, também a gente sofre por erros que a gente cometeu. Então, se a minha mãe ela estava passando por momentos difíceis ali, com certeza, pessoal, assim, ela cometeu. Faça aí o banheiro. Vem de alguns erros que ela também tinha cometido no passado. Então, ela estava criando 4 filhos sozinha, sofreu muito na vida, passou por muitos aperreios, por muitas dificuldades, por muito sofrimento. Tudo isso vem de um passado, né? Então, ela teve um passado, com certeza ela cometeu muitos erros e ela estava sofrendo, e ela sofreu e enfrentou as dificuldades que para ela estava uma barra muito pesada. Eu vejo assim, né, gente? Tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, com certeza, ela sofreu para criar os filhos e tudo, 4 filhos, mas veio de um passado, né? Então, e a gente, como era criança, a gente não tinha nada a ver com o sofrimento, com os erros que minha mãe, a gente estava sofrendo ali sem merecer. Eu ficava às vezes me perguntando, meu Deus, por que a gente está passando por tudo isso, a gente apanha, a gente está sofrendo tanto, pessoal. Eu com meus irmãos ficavam pensando, meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Por que esse sofrimento todo? Por que ver a minha mãe falando assim essas coisas, passando por dificuldade, por fome? Mas por isso não, gente. Mas de ver a minha mãe daquele jeito, né? Falando aquelas palavras, ela falou, era bom quando comesse um cuscuz, engasgasse e morresse, aí eu ia falar, aí eu fui falar, eu me engasguei mesmo, aí ela disse, tá mandando a minha cara, aí veio, gente, eu tava comendo um prato assim, tava comendo um prato com a mão assim, cuscuz, aí a minha mãe, ela bateu com um cabo de vassoura e quebrou
lembro como hoje, gente. Foi um dia antes de eu sair de casa, né? Aí quebrou o prato de cuscuz assim, pessoal, na minha mão. O prato quebrou-se todinho. Minha mão ficou cheia de sangue. Aí o meu irmão veio, mãe, por que a senhora fez isso, mãe? A senhora tá vendo que tá errado, mãe. Por que a senhora faz isso, mãe? A gente é seu filho, mãe. A senhora tá desse jeito. Aí um vizinho lá chamou a gente pra lá. Um vizinho, um amigo da gente. Aí disse, chamou a gente pra comer, isso já era tarde, aí chamou a gente pra almoçar, aí disse, é um almoço que a minha mãe fez. Aí ele fez, ele dizendo pra gente, né, não sei não, bicho, porque tua mãe tá desse jeito com vocês, é assim, vocês são tão bons, vocês não andam fazendo nada de errado. Ele até falou bem assim, olha, vocês verem, eu uso droga, ele fumava maconha, né, ele disse, olha, eu uso as minhas coisas, mas minha mãe faz isso comigo, não, velho. Eu não sei porque a tua mãe é desse jeito com vocês, não. Acho que ela deve estar com alguma coisa, isso não existe, não. Minha mãe nunca fez isso com a gente e vocês são tão gente boa e a mãe de vocês estão trabalhando e a mãe de vocês fazem isso. Aí eu fiquei triste lá, né? Eu vivia muito triste, gente, muito triste mesmo, muito pra baixo, muito trancado. Aí a minha mãe ficava falando bem assim, as palavras que a minha mãe falava. Ela não expulsou a gente de casa assim, dizendo assim, vão-se embora da minha casa, vão fazer a vida de vocês. Não, gente, se fosse assim, mais antes tivesse sido, né? Mas as palavras que a minha mãe falou, a expulsar a gente de casa para fora, ela falou bem assim, é, eu vou abreviar, tá, gente? Que eu não gosto de falar essas coisas não, tá? Eu vou falar as siglas, mas a minha mãe falava bem assim, se Deus não tira os meus filhos da minha casa, que é ST, SNT Tire. Eu não gosto de falar esse nome não, tá, gente? Mas acho que vocês entenderam. Aí ela falou, se Deus não tirar os filhos da casa dela, que coisa ela tirasse, né? Gente, foi palavras que foi muito duro de ouvir assim da minha mãe, sabe? Porque, desculpa pessoal, ouvir essas palavras assim, sabe? Da boca de quem a gente confia, de quem a gente... Foi muito duro, gente. Muito duro mesmo. Foram palavras que me doeu muito e eu passei a vida toda sentindo ainda as feridas. Eu falo assim, gente, eu tô falando assim, mas calma, eu não tô nem chorando tanto. Eu sinto ainda, mas não é tanto que nem antes, porque eu não conseguia nem falar sobre isso. Mas a minha mãe falava assim, aí ela ficava insinuando, né, da gente ir embora, falando essas coisas pra gente ir embora, aí uma vizinha lá, a gente ficou sem saber como ir embora, sem ter dinheiro de passagem, nada, e uma vizinha arrumou um dinheiro de passagem da gente, e a gente foi embora. A gente foi embora da casa da minha mãe, é, embora, né, gente, pra Maceió, sem saber pra onde ir, o meu irmão vinha. A gente assim, sabia pra onde ir, que a minha mãe tinha uma casa lá que ela tinha dado pra minha irmã morar, que isso aí já é outra história também, mas que eu poderia contar aqui, mas é muito, muito, muito longo, gente. Esse vídeo vai ficar muito longo, eu estou vendo que já está com 29 minutos. Mas foram essas palavras que eu ouvi e eu sofri muito, muito na minha infância mesmo, mas Deus, Ele é com todos nós, Ele é com a gente e Deus, Ele não me deixou só. Mesmo eu pensando assim que estava só, sabe? Às vezes eu ficava, meu Deus, não tenho ninguém, minha mãe, minha própria mãe, que minha família sempre foi muito desunida e a única pessoa assim que eu confiava, que eu podia assim, sabe, imaginava assim que era para cuidar de mim, que era para cuidar da gente, dos filhos, não não tava cuidando, não tava fazendo aquilo. E eu ficava perguntando, assim, ficava perguntando a Deus, né? Por que, meu Deus, a gente vê um mundo? Por quê? Até o meu irmão falava assim pra minha mãe, o meu irmão falava, mãe, se a senhora não quisesse filho, por que a senhora fez filho?
assim, a gente é responsabilidade da senhora mesmo. Se a senhora não quisesse filhos, a senhora não tinha feito filhos. Ele falava tipo assim, sabe? E eu ficava me perguntando, mas por que eu nasci? Por quê? Se vim o mundo para sofrer. Isso naquele tempo, tá, gente? Hoje eu entendo tudo que eu passei e no próximo vídeo, uma parte 2 desse vídeo, eu vou explicar todo o ensinamento, mas dependendo de tudo, desse sofrimento todo, Deus estava comigo. Deus sempre esteve comigo, eu não entendia, não sabia, eu tinha uma fé em Deus que aquilo ia passar, eu sentia muita vontade de morrer, muita tristeza, muito sofrimento, mas ficava perguntando por que eu tinha vindo no mundo, se por que daquilo, por que tanto sofrimento, por que sem eu merecer, eu ficava, meu Deus, acho que eu não mereço isso, né, pessoal? Acho que eu não mereço estar nesse sofrimento todo. Por que eu estou passando por tudo isso? Por que ele não está passando por tudo isso, eu e meus irmãos? Aí eu ficava nesse pensamento, né? Mas foi um dos dias mais duros e mais tristes. E é uma das palavras mais dolorosas que eu ouvi na minha vida, creio que até hoje, de ter ouvido da minha mãe. Essas palavras, né? Mas a vizinha arrumou a passagem pra gente, a gente veio pra Maceió. Peguei, ficamos esperando o carro, lembro como hoje. Eu não tinha medo de vir para Maceió, vir ficar só não. Não tinha medo de ter que trabalhar para me manter, porque eu sempre trabalhei, eu não tinha medo. Só que o que ficou dentro de mim naquele dia foi aquelas palavras e aquela tristeza, sabe? De sair de casa, de estar passando por tudo aquilo, aquela tristeza assim, né? Eu fiquei imaginando o que a vida tinha reservado para mim, o que era que ia ser de mim, o que era que ia ser da minha vida, como eu ia superar tudo aquilo. Eu vim de lá com aquela tristeza só com aquela tristeza, aquele sentimento e aquilo que feriu muito aquelas palavras que eu ouvi da pessoa, da minha mãe, que eu amo muito, de todo o coração, amo minha mãe. Hoje a gente está bem, mas eu vim para Maceió, gente, vim para trabalhar, enfrentei muita dificuldade, muitas tristezas, tive que superar tudo isso. Deus me deu força, Deus cuidou de mim e hoje eu estou com a minha família hoje, mas eu passei por muito. Isso aí foi só um pedaço, tá, gente, do que eu passei, do sofrimento, mas gente, tudo se viu para me tornar a pessoa que eu sou hoje, como eu falei para vocês. Mas vai ficar com o próximo vídeo, pessoal, que já está ficando muito longo esse vídeo, mas foi assim, tá, gente? Então, não para julgar ninguém, tudo se fez necessário, tudo foi importante. Os erros, a gente tem que aprender com os erros, né? A gente aprender com os erros e com as dificuldades a gente aprende. Às vezes a gente faz algo no passado que reflete no nosso futuro, para que a gente às vezes passe por alguma dificuldade, para que a gente sofra, para que a gente esteja passando por um momento difícil, mas às vezes a gente sofre sem merecer, que no caso era o caso de eu e meus irmãos, que a gente era criança, né? A gente sempre criança e sofrendo sem merecer. Mas a gente venceu e ficou aquela tristeza, né? Quando eu saí de Maceió. Mas aí o restante da minha história, gente, que eu vou falar pra vocês aqui no próximo vídeo, como Deus falou comigo e acalmou meu coração, embora eu tava naquela tristeza. Deus falou comigo assim, Ele falou comigo que vocês vão ficar... É um testemunho muito lindo que eu tenho comigo guardado no meu coração, sofrendo muito aqui em Maceió sozinho, mas Deus, Ele sempre esteve comigo, é o meu Pai. Aí, pessoal, quando eu vim de Japaratinga pra cá, peguei o carro, vim com aquela tristeza, sabendo que ia ter uma longa caminhada sozinho para enfrentar, mas que graças a Deus eu ia vencer, né? Que com certeza eu tinha algo dentro de mim, gente, que eu tava muito triste, mas eu tinha algo em mim que as coisas iam melhorar, que tava passando por aquilo, mas ia passar. Eu não sei como, eu só sei que eu sentia isso.
Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né, de ouvir um pouco da minha história. Ainda tem muito mais, gente. Eu vou falar um pouco para vocês de tudo, até eu chegar até aqui na minha casa, né? Até eu ter a família que eu tenho hoje, Deus ter me abençoado com a família e Deus ter cuidado de mim e de eu ter enfrentado tudo. Foi muito difícil, mas Deus é maravilhoso, né, gente? Deus está com a gente nos momentos difíceis, em todo o sofrimento da gente, Ele está com a gente e Ele não desampara a gente nunca. Deus é fiel demais, gente. Deus é muito fiel. Ele sempre está cuidando da gente e Ele sempre está fazendo o melhor para a gente. Embora a gente não entenda todo o sofrimento, mas é necessário, porque todo esse sofrimento foi necessário para mim ver o que estava faltando ali, o que estava acontecendo de errado para mim fazer tudo diferente hoje, né? Na minha família. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Se inscreve, vem fazer parte dessa família. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Desculpa aí, tá, gente? Meu chororô aí, eu me emocionar, mas é isso. Beijo.